Olha, se você está sentada aqui no canto, a pessoa está enfiada, não consegue calar a porta. Ai, fecha a Mari aqui. Quem chamou a Mari, né? Que delícia, gente. Quem chamou a Mari? Prazer estar aqui com vocês. É muito gostoso quando a gente ouve o outro e vê o quanto as nossas histórias se interconectam, né, de alguma maneira. Eu sempre ensinei a vida inteira de cotoca para os mais cotoquitos até hoje. Então, quando a Paty fala, é muito gostoso, porque eu sou professora a vida toda. Quando eu tinha 15 anos, eu fazia um curso de teatro, de segunda e quarta, terças e quintas eu replicava na escola. E esse caminho do ensino foi me permeando. E aí fui indo por várias vias da educação, pós-graduação, cursos no país inteiro, uma série de coisas. E aí, de repente, aquele ser que era criado ouvindo coisas, meu pai era o oposto do da Paty, meu pai era o asseio da família, era a segurança financeira de todos os tios que vinham pedir segurança, pedir dinheiro emprestado, era para o meu pai. Então, tudo era muito rigoroso na questão de gastos, ele sempre controlava muito e sempre nos criou para sermos independentes. 3 mulheres, ele virava assim: trabalhe para não depender de homem, estude para não depender de homem. E aí, com todas as milhares de crenças na cabeça, eu cresci, fui trabalhar, trabalhei fora, fui morar no Rio de Janeiro a trabalho, minha empresa que me levou, voltei, saí da empresa, continuei como autônoma por alguns anos e sempre no movimento de ajudar o outro, sempre olhando para o outro, sempre fazendo disso quase que um lema, ao ponto de chegar a 5 voluntariados por semana, que a Mari quase me mata quando eu contei, e sempre olhando para fora, porque a gente tinha uma certa estabilidade em casa, financeira e uma série de coisas, mas por um lado da família, que era o lado da minha mãe, que já havia passado fome, por uma série de coisas, havia um medo daquela fome que era tão dita, aquela sede de consumo daquele lado inteiro da família. E eu sempre também muito comilona, gastava meu salário todinho de comida praticamente. Teve um desespero que me bateu num determinado momento. E esse momento foi o momento em que eu engravidei. Uma gravidez não planejada, fruto de um término de relacionamento, a última vez que eu fiquei com o ser humano e o frutinho ficou. E aí, com relação a tudo isso, eu entrei em pânico, entrei em parafuso, porque eu estava como autônoma, trabalhando naquele instante com massagens, predominantemente, um tipo de massagem super pesada, que eu subia na maca, chutava a pessoa, martelava. E era uma massagem... Ficou todo mundo um pouquinho curioso aqui, chutar a pessoa martelada, o quê? Afunilar em pintura? De olho total, arrumando coluna, vertebral. Qual que é o nome da massagem? Isso, E aí eu fazia exatamente isso, esse movimento, e era algo muito pesado. Quando eu engravidei, a primeira coisa que vem na cabeça é aquele monte de vozes do tipo, e agora? Como é que eu, autônoma, vou me sustentar assim? E aí eu comecei a trabalhar feito uma louca, mas era na loucura, sem me respeitar, sem colocar critérios, sem colocar valores decentes. Então eu chegava a andar não sei quantos quilômetros dirigindo, por causa de 30 reais de uma microterapia. Enfim, quando a gente olha para trás, assim, meu Deus, eu fiz isso. Mas por que você fez isso chegando em você já? Exatamente. E aí chegou uma hora que não deu mais, né? Eu estava inchada inteira, parecendo um boneco de posto da gravidez. O meu filho começou a chutar meu rim, tive umas 2 crises renais durante a gestação. E ele realmente travou de alguma forma algum ureter meu que eu não urinava. Então eu comecei a inchar até os braços, assim, tudo. Quando ele nasceu, em 10 dias eu perdi 15 quilos só de fazer xixi. Mas enfim. E aí aquela barriga aberta, alguns meses sem poder trabalhar, vários meses, criança na mão e uma série de contextos que me puseram em choque diante de uma realidade de um feminino que eu passei uma vida inteira negando. Eu era que estudava, eu era que trabalhava, eu era que viajava o mundo. E cadê o meu feminino? E cadê a história de ninguém? Sabe aquela coisa mais óbvia, tipo, ninguém vai
uso de procriar, né? Não minha visão, mas no sentido de eu nunca fui preparada para o momento de maternar real. O meu sonho sempre foi adotar antes de engravidar. Eu até poderia ter um filho, mas eu sempre quis adotar primeiro. E aí tudo veio na contramão, tudo veio no contrafluxo. Foi um choque de realidade me deparar comigo mesma, me deparar com sonhos pausados por um tempo indeterminado. E aí eu voltei para... Quando meu filho nasceu, ele com 2 meses e meio teve um vômito, vomitando sangue. Nessa de vomitar sangue, a gente ficou internado dias e dias para buscar o que tinha, no fim era a amamentação. Pelos médicos era do meu peito que saía o sangue que ele estava vomitando, mas enfim. E aí nesse processo todo, ele foi chamado pela creche enquanto a gente estava no hospital. E a creche saiu a vaga, e aí eu comecei a voltar a viver. A voltar a levar para um lado, para o outro, para a creche, para eu respirar, para conseguir tomar um café, para conseguir tomar um banho. E aí todo o processo foi se desenrolando, voltei para a pós-graduação. A primeira vez que eu ouvi terapeuta tem que ter terapeuta. E eu comecei a me defrontar comigo mesma, a fazer milhares de tipos de terapia, das mais variadas. De tudo o que antes eu fazia pelo outro e muito mais, eu comecei a receber, a me olhar no espelho. E eu gostei do resultado de olhar para esse livro porque o processo de fazer foi um choque, né? De olhar assim, na hora que eu recebi o convite, veio ativadores de sonhos. Eu, ótimo, vou falar de novo do outro. Ia falar de fulano que eu atendi, Beltrano que eu atendi. Aí quando eu vejo, eu faço a reunião com todo mundo falando de si. Eu, agora tem que olhar pra mim, de novo. E lá volto eu pra olhar. Peguei o livro agora com a Vivi faz 2 semanas. Primeira pessoa, eu liguei pra uma amiga, não podia, liguei pra outra amiga, não podia, minha irmã pegou. Aí sabe quando eu falei assim, justo você que vai ler primeiro? E aí de novo aquela coisa, meu Deus, acho que eu tô com vergonha. E aí um amigo meu falou assim, você tá com vergonha? O que é sua história? Lá vou eu fazer mais um processo de tratamento, de cura, de olhar pra dentro, de entender que sim, é a minha história, que eu posso me empoderar dela. E a partir daqui, já foram mais de 20 livros vendidos, todos os desenhos que eu tinha já foram, e agora é um novo capítulo mesmo de história, de um outro movimento interno. E eu agradeço pela presença de vocês.